Alô, dona Josefa! Misericórdia, você não sabe o que aconteceu. O cabo do carregador estourou. E o celular quebrou. Agora é assim, a vida, né, dona Josefa? Segura. Meu Deus. Meu Deus, chamada. Agora tá chegando. Ai, tá chegando lá na porta. Venha, dona Josefa. Ah, chegou você. Só que tá um pouquinho, cara. Vou sair. Muito bom. Tchau, dona Josefa. Tchau, toda quadrada. Depois daquela alagação da casa da Josefa. E eu não vou mais lá. Tá tudo alagado. Toc, toc, toc. Vou abrir ali a porta. Cadê? A dona Mulher. Eu não vou abrir não. Você veio com as suas águas e eu acabei de tomar banho. Ah, dona Mulher. Bota no bolinho. Quando tem bolo, acontece a alagação. Não vou não. Vem, dona Mulher. Toma um cafezinho de bom. Não. Vai botar. Gente, já falei com a dona Josefa e ela falou que não ia vir mais aqui. Ainda bem, né? Então, gente, era isso mesmo. Opa, tá chegando um somzinho aí. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo xixique pra chegar no Ceará. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo xixique pra chegar no Ceará. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo xixique pra chegar no Ceará. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo xixique pra chegar no Ceará. O trem de ferro